Se eu te contar que o homem que subia no púlpito todo domingo pregando sobre fidelidade, honra e respeito às mulheres era o mesmo que me arrastava pelos cabelos dentro de casa, você acreditaria? Se eu te disser que enquanto a congregação batia palmas para os sermões dele sobre família abençoada, eu escondia roxos embaixo de vestidos de manga comprida, mesmo no calor de 40 graus, você conseguiria imaginar essa dor? Pois é, meus queridos, hoje eu vou contar uma história que guardei trancada. No fundo da alma, por tanto tempo que chega, doeu fisicamente carregar esse peso sozinha. Me chamo Francine, tenho 54 anos, nasci aqui em Aparecida do Taboado, no Mato Grosso do Sul, em 1971, e durante 24 anos da minha vida eu fui a esposa perfeita do pastor mais admirado da nossa cidade. Mas antes de começar a desenterrar essas memórias que ainda sangram, queria pedir uma coisa para vocês que estão me dando a honra de me ouvir. Deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal e me contem nos comentários de onde estão assistindo. Saber que minha voz está alcançando outras mulheres por esse Brasil todo me dá força para continuar falando, para quebrar o silêncio que quase me matou. E ativem o sininho, porque essa história aqui não é dessas que se esquece fácil, e eu prometo que cada palavra que vou dizer é a verdade mais crua e dolorida que já saiu da minha boca. Eu nasci numa família simples. Meu pai Osvaldo era carpinteiro e minha mãe Palmira costureira. A gente morava numa casa pequena de madeira pintada de verde claro na rua de terra que ficava perto da igreja católica da cidade. Aparecida do Taboado nos anos 70 e 80 era uma cidade minúscula, todo mundo se conhecia, as novidades corriam mais rápido que vento em dia de tempestade. A gente não tinha luxo nenhum, mas também não faltava comida na mesa. Meu pai trabalhava que nem um condenado fazendo móveis sob encomenda, e minha mãe passava as noites costurando vestidos para as moças da cidade que iam casar ou fazer festa de 15 anos. Eu cresci ouvindo o barulho da máquina de costura da minha mãe, misturado com o cheiro de serragem que meu pai trazia colado na roupa quando voltava do trabalho, e até hoje, quando sinto o cheiro de madeira cortada, meu coração aperta com saudade daquele tempo em que eu ainda não conhecia o inferno que um casamento pode ser. Eu era a filha do meio de 5 irmãos, tinha 2 irmãos mais velhos, o Jesuíno e o Valdemar, e 2 irmãs mais novas, a Edith e a Dalva. A gente dividia tudo, roupa, sapato, até pente era compartilhado entre nós meninas. Mas era uma infância feliz, apesar das dificuldades. Minha mãe era católica devota, daquelas que não perdia uma missa, que rezava o terço todo dia depois do jantar com a gente, ajoelhado no chão frio da sala, e foi ela quem me ensinou desde pequena que mulher tinha que ser direita, honesta, casta, que o corpo da gente era templo sagrado e que a gente só podia se entregar depois de casar na igreja. Eu gravei essas palavras que nem mandamento, acreditei em cada vírgula daquilo que ela falava. E olha, meus queridos, como a vida tem dessas ironias cruéis, foi justamente por causa dessa criação tão certinha, tão cheia de moral e bons costumes, que eu acabei me perdendo no caminho mais escuro que poderia ter escolhido. Quando eu tinha 17 anos, em 1988, começou a frequentar a nossa cidade um rapaz jovem que vinha pregar numa igreja evangélica pequena que tinha acabado de abrir num salão alugado na rua principal. O nome dele era Anselmo, ele tinha 28 anos, era alto, tinha um jeito de falar que prendia a atenção de qualquer um. Usava terno e gravata, sempre impecáveis, mesmo no calor infernal do nosso interior, e carregava uma Bíblia preta gasta debaixo do braço para todo lado que ia. Ele não era daqui da região, tinha vindo de Dourados para assumir essa congregação nova que estava começando. E todo mundo na cidade comentava sobre aquele moço bonito e bem falante que estava trazendo a palavra de Deus de um jeito diferente do que a gente estava acostumado. Minha mãe, que sempre foi católica de carteirinha, ficava meio ressabiada com essas igrejas evangélicas que estavam surgindo, dizia que era coisa de gente que queria inventar moda. Mas eu que sempre tive uma curiosidade grande por tudo que era novo, comecei a sentir vontade de ir até lá só para ver como era, só para conhecer aquele pregador que estava fazendo tanto sucesso. Foi numa tarde de domingo.
Eu me lembro que estava um calor de rachar, aquele sol que derrete até pedra, e eu tinha ido buscar pão na padaria do seu Edmundo quando passei em frente ao salão onde funcionava a igreja. Tinha música tocando lá dentro, era diferente dos cânticos da igreja católica, tinha violão, palma, era animado. E eu fiquei ali parada na calçada ouvindo, meio hipnotizada por aquilo tudo. Foi quando ele saiu, o Anselmo, e me viu ali plantada, que nem poste na frente da porta. Ele sorriu, um sorriso grande que mostrava os dentes todos branquinhos, e veio até mim com aquele jeito confiante de quem sabe que tem o dom da palavra. Perguntou meu nome, de onde eu era, se eu não queria entrar para conhecer a igreja, e eu, que sempre fui tímida, fiquei vermelha que nem pimentão, gaguejei alguma coisa sobre estar com pressa. Mas ele insistiu de um jeito tão gentil, tão educado, que eu acabei aceitando entrar só para dar uma olhada rápida. Aquele foi o primeiro dia, meus queridos, o primeiro dia de uma história que duraria mais de 2 décadas e que marcaria minha vida de um jeito que eu jamais imaginei quando pisei naquele salão pela primeira vez. A igreja era simples. Tinha umas 30 cadeiras de plástico enfileiradas, um púlpito de madeira que parecia ter sido feito às pressas, e algumas pessoas cantando e batendo palma com uma alegria que eu nunca tinha visto na missa da igreja católica, onde eu ia com minha mãe. Anselmo me apresentou para algumas irmãs da congregação, mulheres mais velhas que me receberam com abraços apertados e sorrisos calorosos. E eu me senti acolhida daquele jeito que só quem já se sentiu sozinho no mundo sabe como é bom. Ele pregou naquele dia sobre o amor de Deus, sobre como Jesus tinha morrido para salvar pecadores como nós, sobre como a graça divina era maior que qualquer erro que a gente pudesse cometer, e eu saí de lá com o coração acelerado, com uma sensação estranha de que tinha encontrado algo que eu nem sabia que estava procurando. Comecei a frequentar a igreja toda semana. No começo escondia da minha mãe porque sabia que ela não ia gostar. Dizia que ia na casa da minha amiga Celina para estudar e ia direto para o culto. Anselmo sempre me cumprimentava com aquele sorriso largo, sempre perguntava como eu estava, se eu tinha gostado da pregação, se eu precisava de alguma coisa, e eu fui me encantando. Meus queridos, fui caindo naquela armadilha tão bonita, tão bem montada, que eu nem percebi quando deixei de ir ali por causa de Deus e passei a ir por causa dele. Depois de uns 3 meses frequentando a igreja, ele me chamou para conversar em particular. Disse que Deus tinha colocado no coração dele que eu era uma mulher especial, que eu tinha sido escolhida para fazer parte de um propósito maior e que ele gostaria de me conhecer melhor se eu permitisse. Eu tinha acabado de fazer 18 anos, era 1989, e eu era tão inocente, tão bobinha, tão cheia de sonhos românticos na cabeça, que quando aquele homem de quase 30 anos me disse que estava interessado em mim, que queria namorar comigo com intenções sérias de casamento, eu achei que tinha ganhado na loteria. Minha mãe quase teve um treco quando contei que estava namorando um pastor evangélico. Meu pai ficou calado, mas eu vi no olhar dele que ele não estava feliz com aquilo. Mas Anselmo era tão educado, tão respeitoso quando vinha em casa. Sempre chegava com flores para minha mãe, sempre conversava com meu pai sobre carpintaria e elogiava o trabalho dele, que aos poucos eles foram aceitando aquele namoro. Ele seguia todas as regras, nunca tentou me beijar nos primeiros meses, sempre mantinha distância, sempre tinha uma irmã da igreja junto quando a gente se encontrava. Era tudo tão correto, tão dentro dos conformes, que todo mundo na cidade começou a falar que eu tinha arranjado um partido muito bom, que eu era uma moça de sorte. E eu acreditei nisso, meus queridos. Acreditei com cada fibra do meu ser que aquele homem que pregava no púlpito sobre santidade e retidão era realmente um presente que Deus tinha colocado na minha vida. 6 meses depois que a gente começou a namorar, em dezembro de 1989, ele me pediu em casamento na frente de toda a congregação, ajoelhou no chão depois do culto, abriu uma caixinha com uma aliança simples de prata e perguntou se eu queria ser a esposa dele, a companheira dele no ministério, a mãe dos filhos dele. Eu disse sim antes mesmo de ele terminar de falar. Disse sim com lágrimas escorrendo pelo rosto, com o coração batendo tão forte que eu achei que ia explodir.
E todo mundo na igreja bateu palma, gritou aleluia, disse que aquilo era uma bênção do céu. Marcamos o casamento para abril de 1990. Minha mãe costurou meu vestido de noiva, um vestido simples de cetim branco, com mangas compridas e gola alta, porque Anselmo disse que mulher de pastor não podia se vestir de qualquer jeito. Tinha que ser recatada, tinha que dar exemplo para as outras irmãs da igreja. Eu não questionei nada. Achei lindo aquele cuidado dele com a minha imagem, com a forma como eu ia representar a igreja ao lado dele. O casamento foi simples, mas bonito. Fizemos a cerimônia na própria igreja. Tinha umas 50 pessoas presentes, a maioria membros da congregação. E depois, teve um almoço na casa dos pais dele em Dourados. Foi naquele dia que eu conheci a família dele direito. O pai dele era um homem sério, calado, daqueles que falam pouco, mas quando falam, todo mundo escuta. E a mãe dele era uma senhora pequenininha, quieta, que mal olhava nos olhos da gente quando falava. Tinha algo estranho naquela casa. Uma tensão no ar que eu não conseguia identificar. Mas eu estava tão feliz, tão encantada com meu vestido novo e minha aliança brilhando no dedo, que nem prestei muita atenção naquele clima pesado que pairava sobre a família do meu marido recém-casado. A gente foi morar numa casa pequena que a igreja alugou para nós. Ficava a 2 quadras do salão onde funcionavam os cultos, tinha 2 quartos, uma sala, cozinha e banheiro. Tudo muito simples, mas limpo e arrumado. Nos primeiros meses de casada, eu me sentia a mulher mais feliz do mundo. Acordava cedo para fazer café para meu marido, arrumava a casa, ia para a igreja ajudar nas atividades, voltava para fazer almoço e à tarde ficava estudando a Bíblia para poder auxiliar ele nas pregações. Anselmo era atencioso, me trazia flores de vez em quando, elogiava minha comida, me apresentava para todo mundo como a esposa dele com um orgulho que me fazia sentir importante, valorizada. Mas tinha uma coisa que começou a me incomodar logo nas primeiras semanas. Ele não gostava quando eu conversava muito tempo com outras pessoas, principalmente homens, mesmo que fossem irmãos da igreja. Dizia que mulher casada tinha que ter postura, que as pessoas iam falar mal, que eu tinha que me preservar. Eu achava que era ciúme, aquele ciúme bobo de homem apaixonado, e até achava fofo no começo. Foi no 3º mês de casamento que aconteceu a primeira vez, a primeira das tantas vezes que se repetiriam pelos próximos 24 anos da minha vida. Era uma quinta-feira à noite, tinha tido culto e eu tinha ficado conversando com uma irmã da igreja chamada Margarida. Ela estava me contando sobre um problema que estava tendo com o marido e eu estava dando conselho, tentando ajudar como toda boa cristã deveria fazer. Anselmo estava do outro lado do salão conversando com alguns irmãos. Eu olhei para ele algumas vezes e percebi que ele estava me encarando com uma expressão estranha, mas não dei muita importância. Quando chegamos em casa, ele trancou a porta, virou para mim com um olhar que eu nunca tinha visto antes, um olhar frio, duro, cheio de uma raiva que parecia vir de um lugar muito fundo e escuro, e perguntou quanto tempo eu achava que ele ia tolerar aquele tipo de comportamento. Eu não entendi. Perguntei do que ele estava falando e foi aí que ele explodiu pela primeira vez. Ele gritou que eu tinha ficado meia hora conversando com aquela mulher, que eu tinha esquecido que ele estava ali esperando, que eu não tinha dado atenção para ele, que uma esposa de pastor não podia ficar dando bandeira daquele jeito, que as pessoas iam pensar que eu estava me achando, que eu estava querendo aparecer mais que ele. Eu tentei explicar que a Margarida estava precisando de ajuda, que eu só estava sendo solidária, mas ele não quis ouvir. Pegou meu braço com força, apertou tanto que eu senti a pele queimar sob os dedos dele e disse bem perto do meu rosto, com um bafo quente que cheirava a café, que eu era mulher dele, que eu tinha que obedecer, que a Bíblia mandava a mulher ser submissa ao marido e que se eu não aprendesse isso por bem, ia aprender por mal. Eu fiquei paralisada, meus queridos, paralisada de susto e medo, porque aquele não era o homem que tinha me pedido em casamento 6 meses atrás. Aquele era um estranho com os olhos do meu marido e uma violência na voz que me fez tremer por dentro. Ele me soltou com um empurrão. Eu caí sentada no sofá e ele saiu batendo a porta do quarto.
Fiquei ali na sala sozinha, olhando para as marcas vermelhas que os dedos dele tinham deixado no meu braço, tentando entender o que tinha acontecido, tentando encontrar uma explicação lógica para aquilo. Pensei que talvez ele estivesse estressado com os problemas da igreja, que talvez eu realmente tivesse exagerado no tempo que fiquei conversando, que talvez eu precisasse ser mais atenta às necessidades dele. Convenci a mim mesma de que aquilo tinha sido um momento isolado, que todo casal briga, que casamento não é conto de fada, que eu precisava ser mais compreensiva e paciente. No dia seguinte, ele acordou como se nada tivesse acontecido. Me deu bom dia com um beijo na testa, elogiou o café que fiz e eu engoli aquela normalidade forçada junto com a torrada que eu mal conseguia mastigar de tanta angústia presa na garganta. Depois daquele dia, as coisas começaram a mudar devagar, tão devagar que eu nem percebi quando a mudança se tornou permanente. Anselmo começou a ficar mais controlador. Queria saber onde eu estava a cada minuto do dia. Ligava para casa várias vezes quando estava fora. Ficava bravo se eu demorasse mais de 5 minutos para atender o telefone. Dizia que era preocupação, que ele me amava tanto que não suportava ficar longe de mim sem saber se eu estava bem. E eu, que era nova e boba, achava aquilo romântico, achava que era prova de amor. Mas a verdade é que não era amor, meus queridos. Era controle, era posse, era a construção de uma prisão tão sutil, tão bem disfarçada de cuidado e proteção, que quando eu finalmente percebi, as grades ao meu redor já era tarde demais para fugir sem quebrar tudo. Em 1991, um ano depois de casada, descobri que estava grávida. Anselmo ficou radiante com a notícia, pregou no domingo seguinte sobre a bênção da maternidade, sobre como Deus estava abençoando nosso lar com o fruto do nosso amor, e toda a igreja comemorou junto com a gente. Eu também estava feliz. Sempre quis ser mãe. Sempre sonhei em ter uma família grande e unida, e achei que aquele bebê ia trazer mais alegria para nosso casamento, ia fazer o Anselmo ficar mais tranquilo, mais carinhoso. Durante a gravidez ele foi atencioso, cuidava de mim, não deixava eu pegar peso, fazia questão de estar presente em todas as consultas no posto de saúde, mas ao mesmo tempo ficou ainda mais controlador. Não me deixava sair sozinha, nem para ir na padaria. Dizia que mulher grávida tinha que se resguardar, que não era seguro eu ficar andando por aí, que ele não ia perdoar a si mesmo se acontecesse alguma coisa comigo ou com o bebê. Em agosto de 1991, nasceu nosso primeiro filho. Demos o nome de Leôncio. Era um menino lindo, gordinho, cheio de saúde. A maternidade me transformou de uma forma que eu não esperava. Me fez sentir completa, poderosa, como se eu finalmente tivesse encontrado meu verdadeiro propósito na vida. Mas também me deixou mais vulnerável, mais dependente do Anselmo, porque agora eu não tinha só a mim para cuidar. Tinha um bebê que dependia totalmente de mim. E a responsabilidade disso tudo pesava nos meus ombros de um jeito que às vezes eu mal conseguia respirar. Anselmo era um pai presente na frente das pessoas. Sempre carregava o Leôncio nos braços durante os cultos, mostrava ele para todo mundo com orgulho, pregava sobre a importância da família e da paternidade responsável, mas em casa era diferente. Quando o bebê chorava de madrugada, ele ficava irritado, dizia que eu tinha que fazer o menino parar de chorar, que ele precisava dormir porque no dia seguinte tinha compromissos importantes na igreja, que eu não estava sendo uma boa mãe se não conseguia acalmar meu próprio filho. 2 anos depois, em 1993, nasceu nossa segunda filha. Demos o nome de Terezinha. A igreja estava crescendo. Tinha mais de 100 membros agora, a gente tinha conseguido alugar um espaço maior. E Anselmo estava sendo cada vez mais reconhecido como um líder espiritual influente na região. Ele viajava para pregar em outras cidades, participava de congressos e encontros de pastores, e eu ficava em casa cuidando das 2 crianças, limpando a casa, cozinhando, lavando roupa, passando ferro, e ainda tinha que estar bonita e sorridente quando ele chegava, tinha que ouvir sobre o dia dele, tinha que massagear os pés dele, tinha que ser a esposa perfeita que ele exibia para todo mundo na igreja.
Mas por trás daquela fachada de família abençoada, a violência estava se tornando cada vez mais frequente e mais intensa. Ele nunca batia no rosto, era esperto demais para isso, sabia que marca no rosto chamava a atenção, então batia onde ninguém via, nas costas, nos braços, nas coxas. Às vezes era um tapa, às vezes era um empurrão contra a parede, às vezes era puxar meu cabelo com tanta força que eu achava que ia arrancar o couro cabeludo inteiro. E sempre tinha uma justificativa. Sempre era culpa minha. Eu tinha olhado para algum homem na igreja de um jeito que ele não gostou, eu tinha servido o almoço frio, eu tinha colocado sal demais na comida, eu tinha esquecido de passar a camisa dele, eu tinha deixado as crianças fazerem barulho quando ele estava estudando a Bíblia. Sempre tinha algo que eu fazia errado, sempre tinha um motivo para ele explodir, e eu fui acreditando naquilo, fui aceitando que eu realmente era incompetente, que eu realmente precisava melhorar, que eu realmente merecia aqueles castigos porque não estava sendo a esposa que Deus queria que eu fosse. A congregação continuava crescendo, em 1995 a gente já tinha mais de 200 membros, a igreja comprou um terreno e começou a construir um templo de verdade. E Anselmo estava no auge, sendo convidado para pregar em rádios, participando de eventos grandes, sendo admirado por todo mundo como um homem de Deus íntegro e dedicado. E eu estava lá do lado dele, sempre sorrindo, sempre bem vestida, sempre com as crianças limpinhas e comportadas, sempre sendo a esposa exemplar que todos os membros da igreja invejavam e usavam como modelo. Ninguém imaginava, ninguém desconfiava que aquela mulher que cantava louvores no microfone aos domingos era a mesma que chorava escondida no banheiro, que cobria roxos com base, que tremia de medo toda vez que ouvia a chave girando na fechadura quando ele chegava em casa. Vocês que estão me acompanhando até aqui, será que conseguem imaginar o que é viver essa dualidade? Será que conseguem entender o quanto dói ter que fingir que está tudo bem quando por dentro você está se despedaçando aos pouquinhos? Se vocês estão sentindo alguma coisa com essa história, por favor, deixem seu like, se inscrevam no canal e me contem nos comentários de onde vocês estão me ouvindo. Saber que não estou sozinha, que outras pessoas entendem essa dor, me dá força para continuar contando o que aconteceu. Em 1997, nasceu nossa terceira filha, Anair. Eu já estava com 26 anos, já tinha passado 7 anos casada e já estava completamente quebrada por dentro. A gravidez da Anair foi difícil, eu tive pressão alta, inchaço, ficava enjoada o tempo todo, mas mesmo assim tinha que cuidar da casa, das outras 2 crianças e ainda participar de todas as atividades da igreja. Anselmo não tinha paciência para a fraqueza. Dizia que mulher foi feita para parir com dor mesmo, que isso era consequência do pecado de Eva, que eu tinha que aguentar firme e parar de reclamar. Quando Anair nasceu, eu tive uma depressão pós-parto terrível. Chorava sem motivo aparente. Tinha pensamentos horríveis, sentia que não ia conseguir cuidar de 3 crianças. Mas não podia falar nada disso para ninguém, porque esposa de pastor não fica deprimida. Esposa de pastor é cheia do Espírito Santo. Esposa de pastor não tem esse tipo de fraqueza. Foi nessa época que as agressões ficaram ainda piores. Anselmo bebia escondido. Descobri garrafas de pinga escondidas no armário do quarto dele na igreja. E quando ele bebia, ficava ainda mais violento. Chegava em casa bêbado depois dos cultos, às vezes, dizendo que tinha ido visitar um irmão doente e descontava em mim toda a frustração dele, toda a raiva dele, todo o ódio que ele escondia tão bem debaixo daqueles ternos bonitos e daquela Bíblia gasta. Teve uma noite que ele me bateu tanto que eu cuspi sangue. Achei que tinha quebrado alguma costela. Fiquei 1 semana sem conseguir respirar direito, mas falei para todo mundo na igreja que tinha caído da escada, que tinha tropeçado e batido forte no chão. E todo mundo acreditou. Porque quem ia desconfiar do pastor, do homem de Deus, do líder espiritual que pregava com tanta unção? Os anos foram passando e eu fui me tornando uma sombra, uma versão desbotada da menina que tinha entrado naquela igreja pela primeira vez em 1988, com os olhos brilhando de curiosidade e esperança. Em 2000, nasceu nosso 4º filho, o Joaquim, e eu já nem sentia mais alegria com as gravidezes, era só mais uma obrigação.
mais uma forma de cumprir meu papel de esposa e mãe, mais uma criança para criar dentro daquele inferno disfarçado de lar abençoado. A igreja continuava crescendo, agora tinha mais de 400 membros, o templo novo estava pronto, era bonito, grande, com som de qualidade e cadeiras estofadas, e Anselmo era tratado como uma celebridade na cidade. Ele tinha status, tinha respeito, tinha dinheiro, porque além do dízimo da igreja, ele tinha começado a fazer pregações pagas em outras igrejas e eventos, e todo aquele sucesso só alimentava o ego dele e piorava o inferno que eu vivia em casa. Eu tentei pedir ajuda algumas vezes de forma sutil, sem falar diretamente o que estava acontecendo. Conversei com uma irmã mais velha da igreja, a Dalvina, disse que estava tendo dificuldades no casamento, que o Anselmo às vezes ficava muito bravo, mas ela me disse que isso era normal, que todo homem tem seus momentos de estresse, que eu precisava orar mais, jejuar mais, ser mais submissa, ser mais paciente. Tentei falar com minha mãe uma vez, mas ela me disse que casamento é para sempre, que eu tinha feito um voto diante de Deus, que eu tinha que aguentar firme, que toda mulher passa por dificuldades no casamento. Tentei conversar com outro pastor de uma igreja amiga quando ele veio pregar no nosso templo, mas ele foi direto contar para o Anselmo, e naquela noite eu apanhei tanto que fiquei 3 dias sem conseguir levantar da cama, dizendo para as crianças que a mamãe estava doente, que a mamãe precisava de repouso. Foi aí que eu entendi, meus queridos, que eu estava completamente sozinha. Não tinha para onde correr. Não tinha a quem pedir ajuda, porque todo mundo que poderia me ajudar ou era manipulado por ele, ou não acreditava em mim, ou achava que eu tinha que me submeter e aceitar. Eu estava presa numa armadilha perfeita, casada com um homem que era admirado por todos, que tinha poder na comunidade, que sabia exatamente como manter a imagem dele impecável enquanto me destruía aos pedacinhos dentro de casa. E o pior de tudo era que eu mesma comecei a acreditar que merecia aquilo, que eu era mesmo uma esposa ruim, uma mãe incompetente, uma mulher que não servia para nada além de apanhar e se calar. Em 2003, quando eu estava com 32 anos, aconteceu algo que me abalou ainda mais. Uma moça jovem da igreja, a Ivete, que tinha uns 20 anos e era muito bonita, começou a frequentar os ensaios do coral. Ela cantava muito bem, tinha uma voz linda, e o Anselmo ficou responsável por ensaiar com ela algumas músicas especiais que ela ia cantar nos cultos. Eu percebi que ele estava dando uma atenção diferente para ela. Ficava olhando de um jeito que não era normal. Elogiava demais, arrumava desculpas para ficar a sós com ela depois dos ensaios, e uma angústia terrível começou a crescer dentro de mim. Tentei falar com ele sobre isso com muito cuidado, sem acusar, apenas dizendo que estava achando estranha aquela proximidade toda. E ele me olhou com um desprezo tão profundo que eu senti minhas pernas fraquejarem e disse que eu era uma mulher invejosa, mesquinha, que eu estava com ciúmes porque a Ivete era jovem e bonita, e eu era uma velha, gorda e feia que tinha se largado depois de ter 4 filhos. Aquelas palavras doeram mais que qualquer soco, mais que qualquer puxão de cabelo, mais que qualquer empurrão, porque ele tinha tocado exatamente na ferida que eu mais tentava esconder, no medo que me consumia, na insegurança que me corroía por dentro. Eu realmente tinha engordado depois das gravidezes, tinha estrias, tinha olheiras, tinha cabelo branco começando a aparecer e me via no espelho todos os dias me sentindo feia, me sentindo velha, me sentindo inadequada. E ouvir aquilo dele, do homem que supostamente me amava, do pai dos meus filhos, do meu marido, foi como levar uma facada bem no centro do peito. Naquela noite eu chorei tanto que achei que ia secar por dentro. Chorei até não ter mais lágrimas, até a garganta ficar em carne viva de tanto soluçar. E quando finalmente consegui parar de chorar, olhei para o espelho do banheiro e não reconheci a mulher que estava ali me encarando. Os meses seguintes foram um inferno ainda pior, porque agora, além da violência física e verbal, tinha a traição. Sim, meus queridos, porque o Anselmo estava tendo um caso com a Ivete. Eu tinha certeza absoluta disso, mesmo sem ter provas concretas. Eu sentia,
Eu sabia, uma esposa sempre sabe quando está sendo traída. Ele chegava em casa com cheiro de perfume diferente, ficava mais tempo fora do que o necessário, estava sempre com o celular na mão escondendo a tela de mim, e quando eu tentava confrontá-lo, ele dizia que eu era louca, paranoica, que eu estava inventando coisas na minha cabeça porque não tinha mais o que fazer da vida além de criar problemas onde não existiam. Mas eu não estava louca, eu estava desesperada, eu estava vivendo um pesadelo acordada, onde o homem que eu tinha jurado amar e respeitar até que a morte nos separasse, estava me traindo com uma menina que tinha a idade que eu tinha quando me casei com ele. A situação com a Ivete durou quase um ano inteiro, onde eu tive que engolir aquela humilhação, onde eu tive que sentar nos cultos e ver ela cantando no microfone, enquanto o Anselmo a olhava com aqueles olhos cheios de desejo, onde eu tive que sorrir e cumprimentar ela quando ela vinha me dar bom dia depois do culto, sabendo que aquela boca que estava me cumprimentando tinha beijado meu marido. Foi uma tortura psicológica que me levou ao limite, que me fez pensar em coisas terríveis, em acabar com tudo de uma vez, em sumir, em desaparecer, porque a dor era tão grande que eu não via mais sentido em continuar vivendo daquela forma. Mas eu tinha 4 filhos, 4 crianças que dependiam de mim, e toda vez que eu olhava para eles, eu sabia que não podia desistir, não podia abandoná-los, não podia deixar eles sem mãe só porque eu não estava aguentando mais. O caso dele com a Ivete acabou quando ela engravidou, e o pai dela, que era um homem conhecido na cidade, descobriu tudo. Houve um escândalo enorme. O pai dela foi até a igreja num domingo de manhã e fez um barraco na frente de todo mundo, acusou o Anselmo de ter seduzido a filha dele, de ter se aproveitado da posição de autoridade espiritual para manipular uma menina inocente, e exigiu que ele assumisse a criança e se casasse com ela. Foi um caos, meus queridos, um caos total, todo mundo gritando, mulheres chorando, homens querendo brigar, e eu ali parada no meio daquela confusão toda, paralisada, sem conseguir processar o que estava acontecendo, sem conseguir acreditar que aquilo tudo estava acontecendo de verdade, e não era só mais um dos meus pesadelos recorrentes. Mas o Anselmo era esperto, muito esperto. Ele tinha anos de experiência em manipular pessoas, em distorcer situações a favor dele, em fazer todo mundo acreditar na versão que ele queria contar. Ele subiu no púlpito, pediu silêncio e começou a chorar. Chorar aquelas lágrimas falsas que ele sabia produzir tão bem, e disse que estava sendo vítima de uma armação, que a Ivete estava apaixonada por ele, mas que ele nunca tinha dado abertura para nada. Que ela tinha se insinuado várias vezes, mas que ele sempre tinha rejeitado porque era um homem de Deus, um homem casado, um homem fiel. Disse que ela ficou com raiva da rejeição e inventou aquela história toda para se vingar, e que agora estava usando o pai dela para tentar destruir o ministério dele. E a coisa mais absurda, a coisa mais revoltante, é que muita gente acreditou nele. Muita gente ficou do lado dele, disse que ele estava sendo perseguido pelo diabo, que aquilo era um ataque espiritual, que a gente tinha que se unir em oração para proteger nosso pastor. O pai da Ivete saiu dali jurando vingança, dizendo que ia provar que o Anselmo estava mentindo, mas no final não deu em nada porque não tinha prova concreta de nada, era a palavra dela contra a dele, e todo mundo sabe que nesse tipo de situação quem sofre é sempre a mulher. A Ivete saiu da igreja, saiu da cidade, nunca mais a vi, e fiquei sabendo, anos depois, que ela tinha tido o bebê, uma menina, e que estava criando sozinha porque o pai dela a tinha expulsado de casa, dizendo que ela era uma vagabunda, que tinha se jogado para um homem casado. E eu, que deveria ter sentido raiva dela, que deveria ter comemorado que ela tinha se dado mal, só sentia pena, uma pena profunda, porque eu sabia exatamente como era ser manipulada pelo Anselmo, como era cair nas armadilhas dele, como era se sentir especial e escolhida até o momento em que você percebia que não passava de mais uma peça no jogo dele. Depois daquele escândalo, as coisas ficaram mais tensas em casa, porque agora eu tinha certeza, eu tinha a confirmação de que ele realmente era capaz de trair, de mentir, de destruir vidas sem sentir um pingo de remorso.
Mas ao mesmo tempo, a congregação diminuiu. Algumas famílias saíram da igreja dizendo que não confiavam mais no Anselmo. E isso mexeu com o ego dele de uma forma terrível. Ele ficou mais violento, mais agressivo, descontava toda a frustração dele em mim, dizia que era culpa minha, que se eu fosse uma esposa melhor, mais atraente, mais interessante, ele não teria procurado outra, que eu tinha empurrado ele para os braços daquela vagabunda por não saber cuidar do meu marido. E eu, que já estava tão quebrada, tão destruída por dentro, acreditei naquilo tudo, engoli mais aquela culpa que não era minha, mais aquele peso que não era meu para carregar. Em 2005, a igreja estava se recuperando do escândalo, novos membros estavam chegando, pessoas que não sabiam da história ou que tinham escolhido acreditar na versão do Anselmo, e ele voltou a ser o pastor admirado e respeitado de sempre. Mas em casa, a situação estava insustentável. Ele mal falava comigo, a não ser para dar ordens ou para reclamar de alguma coisa. As crianças estavam crescendo e começando a perceber que tinha algo muito errado entre os pais deles, principalmente o Leôncio, que já estava com 14 anos e começava a questionar por que o pai gritava tanto com a mãe, porque a mãe vivia com marcas roxas nos braços, porque às vezes a gente ouvia barulho de coisas quebrando no quarto dos pais no meio da noite. Foi nessa época que eu comecei a ter problemas de saúde sérios, desenvolvi gastrite por causa do estresse constante, comecei a ter crises de ansiedade que me deixavam sem ar, que me faziam sentir que eu estava tendo um ataque cardíaco, e tive que começar a tomar remédios controlados. O médico do posto de saúde perguntou se estava acontecendo algo em casa que estava me deixando tão nervosa. Mas eu não consegui falar, não consegui contar. Só disse que era estresse normal de mãe de 4 filhos. E ele receitou os remédios e me mandou fazer terapia. Mas eu nem cogitei fazer terapia, porque como eu ia explicar para um terapeuta que o pastor mais respeitado da cidade, o homem que todo mundo achava que era um santo, era um monstro dentro de casa? Os anos foram passando, 2006, 2007, 2008, e a rotina era sempre a mesma, um ciclo vicioso de violência, pedidos de desculpa, promessas de mudança que nunca se cumpriam, e mais violência. O Anselmo tinha períodos em que ficava mais calmo, às vezes passava semanas sem encostar a mão em mim, e eu começava a ter esperança de que finalmente ele tinha mudado, de que finalmente o homem que eu tinha me apaixonado em 1988 ia voltar. Mas era sempre uma ilusão, porque bastava qualquer coisa mínima para ele explodir de novo. Um prato quebrado acidentalmente, um filho tirando nota baixa na escola, um comentário meu que ele interpretava como desrespeito, qualquer coisa servia de desculpa para ele me agredir. Em 2009, aconteceu algo que mudou um pouco a dinâmica da nossa casa. O Leôncio, que agora estava com 18 anos, presenciou uma das agressões do pai contra mim. Foi numa noite depois do culto. O Anselmo tinha ficado bravo porque eu tinha esquecido de comprar café e não tinha café pronto quando ele chegou em casa, coisa boba. Mas para ele foi motivo suficiente para começar a me xingar, a me empurrar. E quando ele levantou a mão para me dar um tapa, o Leôncio apareceu na porta da cozinha e gritou para ele parar. Meus queridos, eu nunca vou esquecer a cara do Anselmo naquele momento. Ele ficou vermelho de raiva. Virou para o Leôncio e disse que ele não se metesse no que não era da conta dele, que aquilo era assunto entre marido e mulher. Mas o Leôncio não recuou. Ele disse que não ia ficar vendo o pai bater na mãe, que aquilo estava errado, que ele não era mais criança para não entender o que estava acontecendo e que se o pai encostasse a mão em mim de novo, ele ia chamar a polícia. Aquilo foi um choque para todos nós. Especialmente para o Anselmo, que não estava acostumado a ser desafiado, muito menos pelo próprio filho. Ele ficou alguns segundos encarando o Leôncio, e eu vi no olhar dele uma fúria tão grande que eu achei que ele ia partir para cima do menino, mas ele se controlou, deu um sorriso amarelo e disse que estava tudo bem, que ele só tinha se exaltado um pouco, mas não ia machucar ninguém, que era tudo um mal-entendido. Depois daquele dia, a violência física diminuiu um pouco, porque o Anselmo tinha medo que o Leôncio realmente cumprisse a ameaça e chamasse a polícia, e ele sabia que um escândalo policial poderia acabar de vez com o ministério dele. Mas a violência psicológica aumentou,
Ele me humilhava de formas cada vez mais cruéis, me fazia sentir cada vez mais inútil, mais burra, mais insignificante. Foi também em 2009 que eu descobri que ele estava tendo outro caso, dessa vez com uma mulher casada da congregação, a Ondina, que era esposa de um dos diáconos da igreja. Descobri por acaso, encontrei mensagens no celular dele que ele tinha esquecido na mesa da cozinha, mensagens explícitas, nojentas, que me fizeram vomitar de nojo e de dor. Mas dessa vez eu não confrontei ele, não falei nada, porque eu já sabia que não adiantava, que ele ia negar, ia me fazer de louca, ia me humilhar ainda mais, e eu não tinha mais forças para mais uma batalha perdida. Guardei aquela dor para mim, mais uma camada de sofrimento em cima de tantas outras que eu já carregava, e continuei vivendo aquela farsa, continuei sorrindo nos cultos, continuando sendo a esposa exemplar que todo mundo achava que eu era. Em 2010, a Terezinha, minha segunda filha, que agora tinha 17 anos, veio conversar comigo. Ela perguntou diretamente se o pai batia em mim, se era por isso que eu vivia triste, se era por isso que às vezes ela me ouvia chorando no banheiro. Eu não soube o que responder. Fiquei em silêncio olhando para ela e as lágrimas começaram a cair sem eu conseguir controlar. Ela me abraçou com tanta força, com tanto carinho, e disse que a gente tinha que sair dali, que a gente tinha que denunciar ele, que não era certo a gente continuar vivendo daquele jeito. Mas eu disse que não era tão simples assim, que a gente não tinha para onde ir, que eu não tinha dinheiro, que eu não tinha profissão, que eu tinha passado 20 anos da minha vida sendo só mãe e esposa e não sabia fazer mais nada, e que se a gente denunciasse o pai dela, a igreja inteira ia se virar contra a gente. Iam dizer que eu era mentirosa, que eu era louca, que eu estava tentando destruir um homem de Deus. Mas a Terezinha não desistiu. Ela começou a pesquisar, começou a ler sobre violência doméstica, sobre direitos das mulheres, sobre como sair de relacionamentos abusivos e foi me mostrando tudo aquilo. Foi plantando uma sementinha de esperança dentro de mim. Uma sementinha minúscula, mas que começou a crescer devagar. Ela me mostrou que eu não era louca, que eu não estava exagerando, que o Anselmo fazia comigo tinha nome, chamava violência doméstica, e que era crime, que era errado, que eu não merecia aquilo. E pela primeira vez em tantos anos, eu comecei a pensar na possibilidade de sair, de fugir, de recomeçar. Mas era tão assustador, tão aterrorizante pensar em abandonar tudo que eu conhecia, em enfrentar o julgamento de todo mundo, em ter que criar 4 filhos sozinha sem ter dinheiro ou profissão. Vocês que estão me acompanhando até aqui, conseguem entender o medo que é sair de um relacionamento abusivo? Conseguem imaginar o quanto é difícil abandonar uma vida inteira, mesmo que essa vida seja um inferno, porque pelo menos é um inferno conhecido? Se vocês estão sentindo algo com essa história, por favor me deixem saber nos comentários. Me digam de onde vocês estão me ouvindo, porque isso me dá forças para continuar contando tudo o que aconteceu. Em 2011 aconteceu algo que foi a gota d'água, o evento que finalmente me fez tomar coragem para mudar minha vida. Era uma tarde de sábado, eu estava na cozinha preparando o jantar, a Nair, que tinha 14 anos, estava me ajudando, e o Anselmo chegou em casa bêbado, coisa que estava acontecendo cada vez mais frequentemente. Ele começou a gritar comigo porque a comida não estava pronta ainda, porque ele estava com fome, e eu tentei explicar que ele tinha chegado mais cedo que o normal, que a comida ia ficar pronta dali a meia hora, mas ele não quis ouvir. Pegou o prato que estava em cima do fogão e jogou na parede. O prato estilhaçou em 1000 pedaços, e a Nair começou a chorar de susto. Eu pedi para ele se acalmar, para pensar nas crianças, e foi aí que ele fez algo que nunca tinha feito antes. Ele levantou a mão para bater na Nair. Meus queridos, naquele momento algo dentro de mim quebrou, ou melhor, algo dentro de mim despertou depois de estar adormecido por tanto tempo. Eu me coloquei na frente da minha filha, segurei o braço dele com uma força que eu não sabia que tinha, olhei nos olhos dele e disse com uma firmeza que me surpreendeu, que se ele encostasse um dedo nela, eu ia gritar tão alto que a cidade inteira ia ouvir, ia contar tudo para todo mundo, ia destruir a reputação dele, ia acabar com tudo que ele tinha construído. Ele ficou chocado,
Nunca tinha me visto reagir daquela forma, nunca tinha me visto enfrentá-lo daquele jeito, e por um momento eu vi medo nos olhos dele, medo de verdade. Ele me empurrou, me chamou de louca e saiu de casa batendo a porta. Naquela noite eu não consegui dormir. Fiquei pensando no que tinha acontecido, no que eu tinha sentido quando vi ele levantando a mão para minha filha, e entendi que eu podia aguentar tudo, podia suportar todas as agressões, todas as humilhações, todas as traições, mas ver meus filhos sofrendo era uma linha que eu não podia deixar ser cruzada. No dia seguinte, domingo, eu fui ao culto como sempre, sentei no banco da frente como sempre, cantei os louvores como sempre, mas por dentro eu estava diferente, tinha algo diferente em mim, uma decisão tomada mesmo que eu ainda não soubesse exatamente como ia colocar em prática. Nas semanas seguintes, eu comecei a me planejar em silêncio, comecei a guardar um dinheirinho aqui e ali das compras do mercado, comecei a procurar discretamente por casas para alugar, comecei a conversar com minha mãe, que já estava mais velha e mais maleável, tentando prepará-la para o que eu estava pronta para fazer. A Terezinha me ajudou muito nessa fase. Ela foi minha aliada, minha confidente, minha força, e juntas começamos a planejar a saída. O Leôncio também estava a par de tudo. Ele tinha conseguido um emprego numa oficina mecânica e estava juntando dinheiro para ajudar a gente. E aos poucos fomos montando um plano para sair daquela casa, daquela igreja, daquela vida que estava me matando por dentro. Em agosto de 2011, exatos 21 anos depois de eu ter me casado, eu finalmente tomei a decisão definitiva de ir embora. Foi numa quinta-feira. O Anselmo tinha viajado para pregar numa cidade vizinha e ia voltar só no sábado, e eu aproveitei aquela janela de tempo para agir. Com a ajuda do Leôncio, da Terezinha e de um cunhado meu que tinha um caminhão, a gente empacotou rapidamente nossas roupas, alguns móveis básicos, e mudou para uma casa pequena que eu tinha conseguido alugar do outro lado da cidade. A Nair e o Joaquim, que eram mais novos e não entendiam muito bem o que estava acontecendo, estavam assustados, chorando, perguntando pelo pai, mas eu expliquei da melhor forma que consegui que a mamãe precisava sair daquela casa, que a gente ia ficar bem, que era para o bem de todos nós. Deixei uma carta para o Anselmo em cima da cama, uma carta curta onde eu dizia que não aguentava mais, que eu estava indo embora, que ele não precisava me procurar porque eu não ia voltar, e que a gente ia resolver a questão da separação de forma civilizada se ele colaborasse. Quando tranquei a porta daquela casa pela última vez, quando subi no caminhão com meus 4 filhos e vi a casa ficando para trás, eu senti um misto de terror e alívio. Terror pelo futuro incerto que estava me esperando e alívio por estar finalmente dando o primeiro passo para sair daquele inferno. A notícia da nossa separação se espalhou pela cidade que nem fogo em mato seco. Em questão de dias todo mundo estava comentando, especulando, inventando histórias. O Anselmo, é claro, assumiu o papel de vítima, subiu no púlpito no domingo seguinte e disse para a congregação que estava passando por uma provação terrível, que a esposa dele tinha o abandonado sem motivo, que ele tinha sido um marido dedicado e amoroso, mas que eu tinha me deixado levar pelo mundo, pelas influências malignas, e que ele pedia as orações de todos para que Deus tocasse no meu coração e me fizesse voltar para casa. A maioria dos membros da igreja acreditou nele, é claro, porque ele tinha passado mais de 20 anos construindo aquela imagem de homem íntegro, e eu era só a mulher que tinha abandonado o marido pastor, que tinha destruído uma família abençoada, que tinha se rebelado contra a vontade de Deus. Mas eu não me importei com o que estavam falando, não me importei com os olhares de julgamento quando eu passava na rua. Não me importei com as irmãs da igreja que me ligavam tentando me convencer a voltar para casa, porque pela primeira vez em mais de 2 décadas eu estava dormindo tranquila, estava acordando sem medo, estava vivendo sem sentir que a qualquer momento alguma coisa terrível ia acontecer. A casa que eu aluguei era pequena, tinha 2 quartos minúsculos onde a gente se apertava para dormir. A sala era do tamanho de um armário, a cozinha era velha e as paredes tinham mofo, mas era nossa. Era um lugar onde eu não precisava ter medo, onde meus filhos podiam falar alto sem medo de incomodar o pai, onde a gente podia simplesmente existir sem andar em ovos o tempo todo.
Os primeiros meses foram muito difíceis financeiramente, porque o dinheiro que eu tinha guardado não era muito. O Leôncio ganhava pouco na oficina, e eu precisava arrumar um emprego urgentemente, mas não tinha qualificação nenhuma. Consegui um trabalho como auxiliar de limpeza numa escola. O salário era baixo, mas era honesto, e eu trabalhava das 6 da manhã até meio-dia. Depois voltava para casa para fazer almoço para as crianças que chegavam da escola. Foi humilhante para muita gente que me conhecia me ver limpando banheiros, lavando o chão. Mas para mim, cada centavo que eu ganhava com o meu suor era uma vitória. Era a prova de que eu conseguia sobreviver sem depender dele, sem precisar aguentar violência em troca de um teto e comida. O Anselmo tentou várias táticas para me fazer voltar. Primeiro tentou a persuasão, mandava mensagens dizendo que tinha mudado, que ia fazer terapia, que nunca mais ia encostar a mão em mim. Mandava flores com cartões pedindo perdão, mas eu não cedi. Depois tentou a manipulação através dos filhos. Ligava para eles chorando, dizendo que estava sofrendo muito, que a casa estava vazia sem eles, que ele era um homem sozinho e triste. E o Joaquim e a Nair, que eram mais novos e mais vulneráveis emocionalmente, começaram a me pressionar para voltar, dizendo que sentiam falta do pai, que a gente podia ser uma família de novo. Foi difícil explicar para eles que voltar seria um erro, que o pai não ia mudar de verdade, que a gente estava melhor longe dele, mas com o tempo eles foram entendendo. Quando viu que nada disso estava funcionando, o Anselmo mudou de estratégia e começou a tentar me difamar publicamente. Espalhou boatos de que eu estava tendo um caso com outro homem, de que eu tinha abandonado ele por outro, e muita gente acreditou porque era mais fácil acreditar que eu era uma mulher imoral do que aceitar que o pastor tão admirado era um agressor. Também tentou me prejudicar financeiramente. Parou de ajudar com qualquer despesa dos filhos. Dizia que se eu tinha escolhido sair de casa, então que eu me virasse sozinha para criar eles, e realmente foi muito difícil. Teve meses que faltou comida, que eu tive que pedir ajuda para vizinhos, que eu não consegui pagar todas as contas e cortaram a luz. Em 2012, um ano depois da separação, eu finalmente reuni coragem para procurar um advogado para dar entrada no divórcio. Fui num advogado que atendia casos pro bono. Expliquei minha situação, contei sobre os anos de violência e ele aceitou me ajudar. O processo de divórcio foi demorado e desgastante. O Anselmo contestou tudo, inventou mentiras, tentou provar que eu era uma mãe incompetente para tentar ficar com a guarda dos filhos, mas no final, com os testemunhos do Leôncio e da Terezinha, com os registros médicos das minhas várias idas ao posto de saúde por conta de lesões que eu dizia serem quedas ou acidentes, o juiz decidiu a meu favor. Em abril de 2014, exatos 24 anos depois do meu casamento, o divórcio foi finalmente concluído, e eu estava livre. Oficialmente livre daquele homem que tinha sido meu algoz por mais de 2 décadas. A igreja que o Anselmo liderava teve uma queda considerável de membros depois da nossa separação, porque mesmo ele tentando esconder, algumas verdades começaram a vazar. Algumas pessoas que sabiam de coisas começaram a falar, e a imagem dele foi manchada. Ele acabou saindo de Aparecida do Taboado uns 2 anos depois do divórcio, foi para outra cidade começar de novo. E até hoje eu não sei o que aconteceu com ele, não faço questão de saber, porque ele não faz mais parte da minha vida, não tem mais poder nenhum sobre mim. Depois do divórcio, eu continuei trabalhando na escola, e com o tempo consegui uma promoção para auxiliar administrativa. O salário melhorou um pouco e a vida foi ficando mais fácil. O Leôncio se casou em 2015 com uma moça maravilhosa chamada Iracema, e hoje eles têm 2 filhos lindos que são a alegria da minha vida. A Terezinha fez faculdade de pedagogia, com muito sacrifício, trabalhando de dia e estudando de noite, e hoje ela é professora numa escola municipal e mora aqui pertinho de mim. A Nair ainda está terminando o ensino médio e a Joaquim está fazendo curso técnico de enfermagem. E eu tenho tanto orgulho deles, tanto orgulho de ter criado 4 pessoas boas, honestas, que não repetiram os erros que viram em casa. Eu sei que muita gente vai julgar minhas escolhas, vai dizer que eu deveria ter saído antes, que eu deveria ter denunciado, que eu deveria ter feito diferente, mas cada um vive sua história do jeito que consegue, com as ferramentas que tem disponíveis no momento.
Eu não me arrependo de ter ficado tanto tempo, porque foi naquele tempo que eu criei meus 4 filhos, que eu aprendi lições valiosas sobre força, resistência e sobrevivência, e que eu me tornei a mulher que eu sou hoje, uma mulher que sabe exatamente o valor que tem, que não aceita mais ser tratada com desrespeito, que não tem mais medo de ficar sozinha porque descobriu que é melhor estar sozinha do que mal acompanhada. Hoje, com 54 anos, eu olho para trás e vejo toda aquela jornada, todo aquele sofrimento, e consigo enxergar algum propósito nisso tudo. Eu uso minha história para ajudar outras mulheres que estão passando pelo mesmo que eu passei. Converso com elas, mostro que é possível sair, que é possível recomeçar, que nunca é tarde demais para escolher a própria felicidade. Não tenho mais raiva do Anselmo, não guardo mais rancor, porque guardar rancor é como tomar veneno e esperar que o outro morra. E eu já desperdicei anos demais da minha vida deixando que aquele homem roubasse minha paz. Aprendi que perdoar não significa esquecer ou aceitar o que foi feito. Perdoar significa liberar a si mesma do peso de carregar aquela mágoa. Significa escolher não deixar que a dor do passado defina quem você é no presente. Aprendi que força não é aguentar calada. Força é ter coragem de sair, mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando todo mundo está contra você, mesmo quando você não sabe o que vai encontrar do outro lado. Aprendi que as marcas que ele deixou no meu corpo sararam com o tempo, mas as marcas que ele deixou na minha alma precisaram de muito mais que tempo para cicatrizar. Precisaram de amor próprio, de terapia, de reconstrução completa de quem eu era. Aprendi também que a violência doméstica não tem cara, não tem classe social, não tem religião. Ela acontece em todos os lugares, com todos os tipos de pessoas, e que muitas vezes está escondida atrás de fachadas perfeitas, de sorrisos forçados, de famílias que parecem abençoadas, mas que por dentro estão destroçadas. Aprendi que ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de colocar a mão em você, de te humilhar, de te fazer sentir menos do que você é. Não importa que título essa pessoa tenha, que posição ocupe, que discurso bonito saiba fazer. E aprendi, meus queridos, que nunca é tarde para recomeçar, que mesmo depois de 24 anos perdidos em um casamento abusivo, mesmo depois de ter passado mais da metade da vida sendo agredida e humilhada, ainda é possível construir uma vida nova, uma vida com dignidade, com respeito, com paz. Hoje eu acordo todos os dias e agradeço por ter tido coragem de sair. Agradeço por não ter desistido mesmo nos momentos mais difíceis. Agradeço pelos meus filhos que foram minha força quando eu não tinha mais forças. E agradeço por cada dia que eu vivo livre, respirando tranquila, sem medo de escutar a chave girando na fechadura. Se você que está me ouvindo está passando por uma situação parecida, se você está presa em um relacionamento abusivo e acha que não tem saída, eu quero te dizer que tem saída sim, sempre tem. Pode ser difícil, pode ser assustador, pode parecer impossível, mas é possível, eu sou a prova viva disso. Não espere até não aguentar mais, não espere até ficar doente, não espere até seus filhos crescerem vendo violência e achando que aquilo é normal. Peça ajuda, procure alguém em quem você confia, faça um plano, e quando chegar a hora certa, quando você sentir que está pronta, tenha coragem de dar esse passo em direção à liberdade. E para você que nunca passou por isso, que está me ouvindo por curiosidade ou porque gosta das minhas histórias, eu peço que olhe ao seu redor. Preste atenção nas pessoas que você conhece, porque estatísticas dizem que 1 em cada 3 mulheres já sofreu algum tipo de violência doméstica, então provavelmente você conhece alguém que está passando por isso agora mesmo. Não julgue, não diga que ela deveria sair se fosse você. Não pergunte por que ela não vai embora, porque não é tão simples assim. Ofereça apoio, ofereça escuta, ofereça ajuda prática se você puder, porque às vezes tudo que uma mulher nessa situação precisa é saber que ela não está sozinha, que alguém acredita nela, que alguém está ali para segurar a mão dela quando ela finalmente decidir dar o passo mais difícil da vida dela. Minha história não é única, não é especial. É a história de milhares e milhares de mulheres por esse Brasil afora.
mulheres que sofrem em silêncio, que escondem roxos com maquiagem, que mentem sobre como ganharam aquele hematoma, que vivem com medo dentro da própria casa. Mas cada uma que consegue sair, cada uma que consegue se libertar, é uma vitória não só para ela, mas para todas nós. É mais uma demonstração de que a gente é mais forte do que imagina, de que a gente consegue sobreviver ao que parecia impossível de sobreviver, de que a gente merece e pode conquistar uma vida melhor. Hoje, quando eu me olho no espelho, eu vejo uma mulher diferente daquela que se casou aos 19 anos, cheia de sonhos e ingenuidade. Vejo rugas que não estavam lá antes, cabelos brancos que insistem em aparecer mesmo quando eu pinto. Um corpo que carrega as marcas de 4 gestações e de anos de estresse e sofrimento. Mas também vejo força nos meus olhos, vejo dignidade na forma como eu levanto o queixo. Vejo orgulho de ter sobrevivido, de ter criado 4 filhos maravilhosos, sozinha, de ter reconstruído minha vida do zero quando muita gente apostava que eu não ia conseguir. Vejo uma sobrevivente, não uma vítima, porque eu me recusei a deixar que aqueles 24 anos de sofrimento definissem quem eu sou para o resto da minha vida. Tem dias que são mais difíceis, dias em que as memórias voltam com força e eu me pego lembrando de situações específicas, de violências específicas, de humilhações específicas, e nesses dias eu choro, eu permito que as lágrimas caiam, porque chorar não é fraqueza, chorar é uma forma de limpar a alma, de deixar sair a dor que está guardada lá dentro. Mas depois que eu choro, eu levanto, eu lavo o rosto, eu olho para os meus filhos, para os meus netos, para a vida que eu construí com tanto sacrifício, e eu me lembro de por que valeu a pena ter saído, de por que valeu a pena ter enfrentado tudo que eu enfrentei. Minha mãe faleceu em 2018, ela tinha 82 anos. E nos últimos anos de vida dela, a gente conseguiu ter conversas mais profundas sobre tudo o que aconteceu. Ela me pediu perdão por não ter me apoiado quando eu precisava, por ter me dito para aguentar, para permanecer no casamento a qualquer custo, porque ela tinha sido criada numa época em que mulher casava para sempre, em que separação era vergonha, em que a gente tinha que engolir o sofrimento e fingir que estava tudo bem. Eu perdoei ela, porque entendi que ela também era produto da educação dela, das crenças dela, e que ela fez o que achava que era certo, mesmo que tenha sido prejudicial para mim. Antes dela partir, ela me disse que tinha orgulho da mulher que eu me tornei, da coragem que eu tive de fazer diferente do que ela fez, de quebrar o ciclo de submissão e aceitação que tinha passado de geração em geração na nossa família. Meu pai já tinha falecido em 2010, um ano antes de eu sair de casa, e eu sempre me perguntei se ele sabia o que estava acontecendo, se ele desconfiava, se ele via os sinais, mas escolhia ignorar porque não sabia como lidar com aquilo. Nunca vou ter essas respostas, mas eu gosto de acreditar que lá de cima ele está feliz por ver que sua filha conseguiu se libertar, que ela não aceitou viver a vida inteira presa num casamento infeliz, que ela teve a coragem que talvez ele gostaria de ter tido para protegê-la, mas não soube como. Em 2019, eu conheci um homem, o Germano, um viúvo de 60 anos que trabalhava como motorista de ônibus e que frequentava a mesma padaria onde eu comprava pão toda manhã. Ele começou a puxar conversa, era gentil, educado, respeitoso e aos poucos fomos nos tornando amigos. Quando ele soube da minha história, quando eu finalmente tive coragem de contar tudo o que eu tinha passado, ele não me julgou, não me fez perguntas invasivas, não tentou me pressionar a nada. Ele simplesmente disse que admirava minha força, que achava incrível eu ter conseguido reconstruir minha vida, e que se eu quisesse ele gostaria de fazer parte dessa vida, mas que não tinha pressa, que respeitava meu tempo, que entendia que eu provavelmente tinha muitas feridas ainda não cicatrizadas. Começamos a namorar devagar, muito devagar, e pela primeira vez na minha vida eu experimentei o que é um relacionamento saudável, o que é ser tratada com respeito e carinho de verdade, sem segundas intenções, sem manipulação, sem controle. O Germano nunca levantou a voz para mim, nunca me fez sentir menos do que eu sou, nunca tentou me controlar ou me isolar, e no começo eu até estranhava,
porque eu estava tão acostumada com violência que a gentileza parecia suspeita, parecia que tinha algo escondido por trás. Mas com o tempo eu fui entendendo que não, que existem homens bons no mundo, que nem todo homem é como o Anselmo, e que eu merecia sim ser tratada com dignidade e amor. Não moramos juntos, cada um tem sua casa, sua independência, e eu faço questão de manter assim, porque depois de viver tantos anos presa, eu valorizo demais minha liberdade para abrir mão dela. Mas a gente se vê quase todo dia, almoçamos juntos aos domingos, ele conhece meus filhos e meus netos e é carinhoso com todos eles, e pela primeira vez em décadas eu me sinto feliz de verdade, aquela felicidade tranquila de quem não tem medo do que o dia seguinte vai trazer. Hoje, em 2025, quando eu conto minha história para vocês, já se passaram 14 anos desde que eu saí daquela casa. 14 anos desde que eu dei o passo mais difícil e mais importante da minha vida. Nesses 14 anos, eu aprendi mais sobre mim mesma do que havia aprendido nos 50 anos anteriores. Descobri forças que eu não sabia que tinha. Desenvolvi uma resiliência que me surpreende. Construí uma vida que é minha, só minha, e que ninguém pode tirar de mim. Meus filhos são minha maior conquista. São a prova de que mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à violência e à dor, algo bom pode crescer. O Leôncio é um pai maravilhoso, completamente diferente do pai que ele teve. Ele é carinhoso com os filhos, participa ativamente da criação deles, divide as tarefas de casa com a esposa, e sempre que eu vejo ele com as crianças, meu coração se enche de orgulho porque ele quebrou o ciclo. Ele escolheu ser diferente. A Terezinha é uma professora dedicada que ama o que faz, que transforma a vida dos alunos dela todos os dias e que carrega consigo a mesma força que me fez sair daquele casamento. A Nair está namorando um rapaz bom, trabalhador, que a trata bem. E eu sempre converso com ela sobre relacionamentos saudáveis, sobre sinais de alerta, sobre a importância de nunca aceitar desrespeito ou violência. E o Joaquim está se formando em enfermagem, vai trabalhar salvando vidas, cuidando de pessoas, e eu sei que ele vai ser excelente no que faz porque ele tem um coração enorme, um coração que aprendeu a ter compaixão vendo o sofrimento da própria mãe. Quando olho para trás e vejo toda a jornada, todo o caminho percorrido, eu não consigo me arrepender de nada, porque tudo o que aconteceu, cada dor, cada lágrima, cada noite de terror, me trouxe até aqui, me fez ser quem eu sou hoje. É claro que eu gostaria de não ter sofrido tanto. É claro que eu gostaria de ter tido um casamento feliz, de ter vivido aquele conto de fadas que eu sonhava quando era jovem. Mas a vida não é feita de contos de fadas. A vida é feita de escolhas, de consequências, de aprendizados. E eu aprendi, meus queridos, eu aprendi muito. Aprendi que o amor de verdade não machuca, não humilha, não controla. Aprendi que ninguém tem o direito de colocar a mão em você. Não importa que desculpa use, que justificativa dê, que promessa faça. Aprendi que casamento não é prisão, que você não tem que aguentar violência em nome de uma instituição, em nome de um voto, em nome de uma religião. Aprendi que sair é possível, que recomeçar é possível, que ser feliz depois de tanta dor é possível, e que você é muito mais forte do que imagina. Para vocês que estão me ouvindo agora, que chegaram até o final dessa história longa e dolorosa, eu quero agradecer do fundo do meu coração. Agradecer por terem me dado a honra de compartilhar minha história, por terem tido paciência de ouvir cada detalhe, cada memória, cada lição aprendida. Se vocês puderam aprender algo com o que eu contei, se vocês puderam refletir sobre suas próprias vidas ou sobre a vida de alguém próximo, então valeu a pena eu ter revivido todas essas memórias dolorosas. Valeu a pena eu ter aberto essas feridas que ainda sangram de vez em quando. Deixem nos comentários de onde vocês estão me assistindo. Me digam o que vocês acharam dessa história. Me contem se vocês conhecem alguém que passou por algo parecido, porque é através desses compartilhamentos, dessas conversas, desses testemunhos que a gente vai quebrando o silêncio que protege os agressores e aprisiona as vítimas. Se inscrevam no canal, deixem seu like, porque cada inscrição, cada like,
Cada comentário me diz que minha voz está alcançando pessoas, que minha história está fazendo diferença, que eu não sofri tudo aquilo em vão. E se você que está me ouvindo está passando por uma situação de violência agora, se você está presa num relacionamento abusivo, se você está sofrendo e não sabe o que fazer, eu quero te dizer uma última coisa. Você não está sozinha. Existem milhares de mulheres passando pela mesma coisa. Existem pessoas dispostas a ajudar. Existe sempre uma saída mesmo quando parece que não existe. Tenha coragem, minha querida. Tenha fé em você mesma. Acredite que você merece coisa melhor. E quando chegar a hora certa, quando você sentir que está pronta, dê esse passo em direção à sua liberdade. Vai ser difícil, vai ser assustador, você vai ter medo, você vai duvidar. Mas eu te prometo que do outro lado existe uma vida melhor te esperando. Uma vida onde você pode respirar tranquila, onde você pode ser você mesma, onde você pode finalmente ser feliz. Que Deus abençoe cada um de vocês que me ouviram até aqui, que Ele ilumine seus caminhos, que Ele dê forças para quem precisa de força, coragem para quem precisa de coragem, e paz para todos nós que já sofremos demais e merecemos finalmente descansar. Obrigada, meus queridos. Obrigada por terem me ouvido. Obrigada por fazerem parte da minha jornada. Um beijo enorme no coração de cada um e até a próxima história, se Deus quiser e vocês quiserem me ouvir de novo. Fiquem com Deus e lembrem-se sempre, nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para escolher a felicidade, nunca é tarde para se libertar.